Nesta edição do Plantão Unisc TV nas enchentes, nós conversamos com o professor Andreas Keller, do curso de Ciências Biológicas aqui da universidade. E ele falou do quanto as enchentes também afetaram os animais silvestres aqui na nossa região. A gente já está com o professor Andreas Keller aqui no estúdio. Ele é professor aqui na Unisc, subcoordenador do curso de Ciências Biológicas, coordenador da Biofábrica de Agentes Biológicos da Unisc e subcoordenador do curso de Medicina Veterinária. Seja muito bem-vindo, professor. Tá bom. Obrigado pelo convite para hoje contribuir um pouco justamente sobre alguns assuntos ligados a esses enchentes que pegaram o estado em quase todos os municípios que existem. A gente tem visto o aumento também dos municípios afetados, agora na região sul, pegando muitos municípios por lá também. Mas eu queria lhe perguntar sobre a gente tem visto aí muitos alagamentos e essa enxurrada toda com relação aos animais. A gente tem algumas localidades que as pessoas já estão voltando para casa, estão limpando, mas estão encontrando muitos animais peçonhentos, né? Cobras, enfim, escorpiões. A gente tem visto uns animais mais perigosos nessa volta para casa. A gente tem visto, inclusive, vídeos na internet, no WhatsApp das pessoas com esses animais nas casas, né? Quais são os cuidados que as pessoas devem ter nesse momento, professor? Sim, os enchentes afetou todo mundo, não somente nós, os humanos, os animais domésticos, também todos os animais silvestres que existem. Então os animais silvestres também buscaram justamente um lugar para eles ficar secos, para eles sobreviver a esta enchente. E esses lugares, os lugares mais altos, várias vezes são as casas, as propriedades, os terrenos mais altos. E com isso agora, com as pessoas voltando para justamente suas habitações, limpando, mexendo com isso, nós temos uma frequência muito alto de pessoas encontrando esses tipos de animais, envolvendo serpentes, escorpiões, aranhas, vários tipos então de animais que são peçonhentos, ou seja, que por sua presença eles representam um certo perigo para as pessoas que justamente voltam às suas casas. E tem uma segunda parte que é importante para lembrar, que nós estamos entrando numa época mais fria. Mais fria significa que os animais ficam mais parados. Ou seja, uma vez que um serpente ficou num lugar parado, seco, conseguiu um lugar, ele vai ficar lá. E lá o perigo segue em volta, agora começa a limpar, começa a mexer com material embaixo do telhado ou com madeira. Então lá podem aparecer esses animais e nós quase, sem querer, mexendo do lado dele, pode ocorrer que acontecem os acidentes. Então, nos últimos tempos, vem muitas pessoas, até muitos vídeos, como você falou, que aparecem esses animais próximos das casas, nos telhados, em cima de pilhas de lenha, tudo que ficou mais ou menos fora da água e que hoje, justamente, o grande perigo que nós temos mexer e começar limpando estas áreas, se encontra esse tipo de animais. A gente tem visto, a gente viu, né, ao longo desses dias aí, muitos salvamentos, cães, gatos, cavalo. Mas tem uns outros animais que também que são pouco falado, mas que também sofrem muito, né? Que são uns animais, às vezes nem são mostrados. O quanto essa enxurrada toda, ela prejudicou a fauna também? Sim, o grande problema do enchente é a área que justamente foi afetada. Não um local específico. Na verdade, é um terço do estado que está quase embaixo da água. Então, o que nós temos então grandes áreas que foram afetadas e onde os animais silvestres ou eles conseguiam fugir ou eles simplesmente morreram. Então, nós temos animais que comumente se conhecem de casa, gambá, porco-espinho, graxaim, ou seja, todos eles são possíveis para fugir, mas fugir limitado pelo espaço. Então, primeiro foram para um lugar mais seco, este seco foi justamente também pela enchente afetado, muitos morreram, ou muitos justamente tentaram fugir e se encontram também próximo às pessoas, porque as pessoas ocupam o mesmo espaço justamente deles. E para o futuro isso vai até virar um problema maior, porque muitos animais realmente morreram. Nós temos muitos cadáveres, então se fala muito hoje de cachorro, de gato, de cavalo, mas se pensa em todos os animais silvestres que também morreram justamente nessas partes, então, desses enchentes, então temos problema com os corpos quase mortos, porque eles não foram resgatados. Você se imagina que hoje já temos 300, 400, 500 cachorros e gatos que foram resgatados aqui na região. Então imagina quantos animais silvestres nós tivéssemos a necessidade para ter capturados e trazidos para um lugar mais seco. Então o impacto é muito grande. Não aparece tão visivelmente, porque ele não são animais que se conhecem tão bem ou que se preocupam neste momento.
Também, claro, no momento se preocupa muito com a espécie humana, com nós, para tirar as pessoas, principalmente crianças, idosos, todo que tem dificuldade de se deslocar. Mas do outro lado tem muitos animais, ou seja, deve ter milhões de gambás que hoje são mortos ou deslocados ou justamente fora do seu habitat natural. Qual é o impacto? Por exemplo, o senhor falou até, a gente conversava antes, o senhor falava do impacto dos gambás, né? Da importância deles para o meio ambiente. E a gente também tem uma situação com relação às abelhas, né? As abelhas também a gente também perdeu muito com essa enxurrada. Qual é o impacto disso para o meio ambiente? Sim, o nosso meio ambiente, como nós aprendemos na escola, está no equilíbrio. Então, nós sempre aprendemos, precisamos todos os animais, todas as plantas e nas quantidades certas para que para nosso ambiente justamente fica aptos para nós habitar ele. Isso é importante, ou seja, o ambiente é isso que nós precisamos para nós, humanos, justamente viver dentro dele. Então, qualquer impacto que uma outra animal, uma outra planta desaparece ou altamente reduzido, tem o seu impacto. O gambá, por exemplo, é um animal que se alimenta de muitos tipos de cobras, ele é até imune a veneno, ele come serpentes, ele come escorpiões, aranhas, ou seja, é um animal muito útil. Muitas pessoas não gostam, dizem que isso dá fedor, que dá um problema quando aparece, mas é uma parte do nosso ecossistema. E se, por exemplo, esta espécie desaparecesse ou para longo prazo não tem mais presente, vamos ter mais problema com serpentes, com escorpiões e outros, justamente que tinham mais facilidade para se deslocar e justamente sair dos enchentes da água que subiu. E uma delas, como também já mencionado, são as abelhas. Hoje nós estamos vendo muito problema chegando por causa do desaparecimento de muitas abelhas. Porque nós temos, de um lado, as abelhas solitárias, que na sua maioria vivem dentro do solo. Então hoje, com sol, lodo por cima, eles são quase todos eles mortos, justamente tem que se recuperar bem devagar. E temos, por exemplo, as abelhas sem ferrão. Muitos conhecem porque em tronco de árvores, dentro de até pedras de casa, tem então essas abelhas. E eles também com enchentes não tem como sair, eles estão quase fixos ao seu lugar. Então com a água subindo, o ninho foi tomado, o ninho se perdeu e com isso temos muitos problemas secundários que vêm. Por exemplo, com as abelhas, e todo mundo conhece que abelhas são bons polinizadores, eu só quero ver nos próximos tempos e anos justamente como vai ficar a nossa produção de frutas, legumes, até dentro das cidades. Muitas pessoas têm o seu pé de limão, pé de bergamota, e sempre tem cada ano, cada 2 anos, uma certa quantidade que tem, mas por quê? De frutas, porque as abelhas polinizam. E com esta parte do enchente, o impacto em cima de quem vive no solo, que vive em troncos, que vive próximo justamente do solo, vai ficar bem interessante para acompanhar como isso vai se justamente normalizar. O mais importante é a natureza vai conseguir. Isso podemos dizer, a natureza sempre resolve os problemas que surgem. Mas vai ter o seu tempo justamente para conseguir normalizar tudo isso. Por isso o enchente ele não se levou problemas atuais de pessoas saindo, de animais sendo resgatados e parte, vai ter muito mais problemas ambientais que vão vindo e que vai dar uma dor de cabeça para nós ver como resolver justamente eles vamos dizer, prazo curto e longo justamente após esta enchente gigante aqui no estado. A gente tem acompanhado, né? É um chove para... Primeiro toda essa destruição, depois um tempo de sol, uns dias de sol, chuva de novo, muita umidade. A gente vai ter uma frequência, logo ali na frente, a questão do Aedes aegypti. A gente deve ter um surto muito grande. Como é que o senhor avalia isso? Sim, todo mundo sabe do slogan que cuida da água parada. A pergunta é como nós vamos cuidar no momento da água parada? A pergunta quase é onde não tem água parada. Então, tem muitos justamente problemas que vão vindo e que vai ter justamente um aumento do Aedes aegypti. Tá? Já tem até alguns municípios, até nós vimos os poucos dias que nós tínhamos de intervalo sem chuva, com a temperatura um pouco mais elevada, já tinha mosquitos voando em todos os lugares que existiram. E com isso, então, tem vários problemas secundários que vão vindo. E com isso também as doenças como o dengue ou outras vão aumentar com certeza de forma bem drástica e vai dar um problema quase pós-enchente ainda para ver como se vai justamente conseguir minimizar esses impactos através de mosquitos e doenças que estão aparecendo. A gente tem a gente debateu também aqui em alguns programas sobre a questão do solo, né? A quantidade dos animais mortos, o quanto ele contamina, as contaminações. A gente tem que se preocupar muito com isso, a questão também do tempo para voltar, por exemplo, uma plantação,
aqui na nossa região, a gente tem um tempo que deve esperar para que o solo se restabeleça, tem que ser feita análise de solo. Como é que o senhor avalia tudo isso? Sim, o solo sofreu muito de duas maneiras. Uma vez em lugares onde ocorreu uma erosão muito forte, então se perdeu todo o solo. Nós temos lugares que não tem mais quase solo, só tem rocha que realmente está presente. Lá uma agricultura, uma produção vai demorar muito tempo para ser feito. Em outros lugares nós temos problema que nós temos o lodo. Então o lodo que justamente que foi por cima do solo. Este lodo, ela tem então algumas contaminantes que vêm junto com eles. Até aqui na região, que nós vamos dizer assim, que nós estamos mais próximo da serra, nós não temos tanto problema, porque o solo que vem, ele vem mais de áreas, vamos dizer assim, com solo apto justamente para se plantar no futuro de novo. O problema é mais todo este solo, todos os produtos químicos e toda justamente a poluição que vai para Porto Alegre, que vai para Pelotas, ou seja, nós passamos muito poluentes adiante. Então, aqui na região, até a agricultura ela pode, com o tempo, funcionar de novo. Não sei se vai ser 6 meses, 1 ano, ou seja, um tempo rápido que se precisa para realmente começar a estabelecer uma agricultura de novo. Mas o grande problema no estado vai ser muito mais lá para as áreas mais baixas, indo para Porto Alegre e adiante. Porque lá realmente todos esses contaminantes, agroquímicos, poluentes, animais agora mortos que estão se degradando dentro da água, lá realmente para uma agricultura, uma utilização a curto prazo, e lá eu disse 1, 2, talvez 5 anos, tem que se avaliar. E lá realmente tem que ser feito análises bem detalhadas, principalmente de toxinas, de produtos, porque se nós plantamos diretamente neste solo, pode ser que a nossa cadeia alimentar vai ser impactada muito mais forte ainda. E hoje já temos doenças aparecendo, mas se não se cuida, podem agravar e aparecer bem outros ainda junto, por causa deste sedimento que os rios justamente estão levando mais para as partes baixas. Eu sei que o senhor tem algumas ideias que o senhor acredita, principalmente por tudo isso que a gente está vivendo. A gente está vendo uma mudança climática muito rápida, a gente vê isso em outros lugares, não é só aqui na nossa região. A gente vê, por exemplo, extremo calor no México, enxurrada em outros países. A gente está vendo isso acontecer. Mas por que isso está acontecendo, na sua opinião? Primeiramente, o clima que nós temos hoje é feito por nós. Isso nós temos que ser cientes. Ou seja, se o homem não existisse na Terra, fosse tudo bem diferente. Então, muito justamente desses efeitos extremos, extrema chuva, extrema calor, extremo vento, extremos... qualquer efeito climático, ela é justamente impactado por nós. E até nas minhas aulas, eu sempre brinco com os alunos e digo para eles, é feito por nós. Ou seja, quem nos domingos pega, ou num dia da semana pega o seu carro e vai 200 metros até uma padaria para comprar pão e volta 200 metros usando um carro, com isso manipulando negativamente o clima, ou seja, é feito por nós, mas por todos nós. Não são os do exterior, não são estes outros estados, somos todos nós. Só claro, nós temos no Rio Grande do Sul o problema que nós estamos sofrendo agora, quase para todos, porque esta mudança climática, mudança do Amazonas, mudanças no Pantanal, que justamente nós estamos sofrendo disso aqui. Mas mesmo assim nós estamos sofrendo, mas uma parte também nós somos responsáveis para isso também. E por isso, então, realmente tem que se repensar muito justamente atividades que hoje são feitas para que no futuro justamente até talvez sim, não vou dizer evitar, mas minimizar talvez o impacto que nós estamos sofrendo hoje destes grandes volumes de água que vêm aqui para o nosso estado. Professor André Kleller, obrigado pela sua participação, obrigado por ter aceitado o nosso convite e vir bater um papo com a gente aqui, e trazer o seu conhecimento para a gente debater aqui no Plantão Nisso TV nas Enchentes. Tá bom, muito obrigado pelo convite e estamos aqui para ajudar todos que nos ouvem, justamente que têm mais dúvidas sobre este assunto. Maravilha. Se você está nos acompanhando no YouTube da Unice TV, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber nossas notificações e, claro, seguir nos acompanhando também nas outras plataformas, como Instagram e o Facebook.